provavelmente a primeira reação é a rejeição, né? Aquilo que a gente não conhece, aquilo que é novidade, principalmente quando a gente fala do debate geracional, então as pessoas de outras gerações, ouvir as pessoas das novas gerações, né? É complexo, então tudo é a forma com que você chega. E eu achei importante, você trouxe a fala sobre racismo estrutural, e quando a gente começa a construir esse trabalho nas corporações, nas companhias, a gente trata muito da pauta de vieses inconscientes. Eu acredito que seja assim um marco zero para a gente começar a conversar. E tem um dos vieses que é muito comum, que veio até numa pesquisa que eu acho que rodou no Fantástico alguns anos atrás, que saiu na rua perguntando assim: você acha que no Brasil existe racismo? E a pessoa respondia sim. E aí depois eles perguntavam: mas você se considera racista? E a pessoa: não, eu não. Então é aquilo, né? O racista é sempre o outro. E aí a gente começa a construir essa ideia de outridade. Então, se o racista é o outro, se o negro é o outro, eu não preciso me aproximar dessa pauta, porque ela não me atravessa, ela não diz respeito a mim. Então, isso é um viés inconsciente de boa parte das pessoas que não se consideram nesse bolo da diversidade. Então, eu diria para a gente começar de forma gradativa. Não dá para chegar com o pé na porta, porque as pessoas precisam de coragem e de autoconhecimento para conseguir seguir numa trilha. Recentemente, a gente fez um processo de letramento com toda a Farm, foram mais de 1.700 pessoas letradas, e eu falei isso no final, na nossa live de encerramento. Falei, no final das contas, o nosso conhecimento é muito mais voltado para a gente, né? A gente investe no autoconhecimento toda vez que vai descobrir alguma coisa nova, vai estudar algum assunto novo, e para isso a gente precisa de coragem. Eu cheguei a falar isso para eles e agradecer pela coragem de se manter naquela trilha, mesmo sendo duro. Tinham aulas que as pessoas choravam, se expunham que eram racistas, sim, que tinham pensamentos racistas. E eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Como o Luiz Gustavo colocou, é você se aceitar uma pessoa que reproduz não só racismo, como LGBTQIA+, fobia, capacitismo, e entender aonde você pode começar para desconstruir. Também não é ter a ilusão de que você vai desconstruir tudo do dia para a noite, mas é por onde eu posso começar para que a sociedade seja mais justa, que seja mais inclusiva, que todo mundo tenha espaço, né? Boa. E nessa ideia de que é um processo, né, e que a gente vai conseguindo ganhos gradativos, você comentou, né, Luiz, que isso aconteceu num momento seu da tua vida, você, naquele momento ali, ficou estampado para você, você falou, opa, me percebi nesse lugar, de lá para cá você abraçou isso como um propósito, né, nos seus conteúdos, em tudo que você trabalha, te dá mais acesso. Eu queria ouvir um pouco, assim, na tua jornada, como que você tem visto os resultados? E eu queria até te perguntar, assim, o quanto que você, na tua autoavaliação, né, você está sentindo que você está conseguindo fazer isso numa boa velocidade, não está na velocidade que você gostaria? Aonde você vê os principais impedimentos para colocar o teu propósito em ação? Sabe o que é interessante? É interessante não, né? Na verdade é medonho, né? Exatamente nesta semana a gente está discutindo o número de pessoas pretas dos 24 brasileiros jurados de Cannes esse ano. Nós temos um, né? E um mérito da carreira dele, um jurado preto dentre os 24. Mas é interessante e está gerando toda uma discussão. O Festival de Cannes, o Festival de Criatividade de Cannes, disse que essa composição reflete o mercado brasileiro. E aí, essa discussão ela é tão 2015, porque eu lembro que lá em 2015, exatamente quando aconteceu isso comigo, e aí eu passei a olhar mais para esse assunto, o que as pessoas diziam era assim, o mercado, e aqui eu estou falando mais com recorte do marketing, né? Ah, não, mas o marketing, a publicidade brasileira é assim. Não é assim. Se a gente fica sempre... E aí eu volto, muito que a Carol falou sobre o processo, eu volto muito para a responsabilidade do indivíduo. Porque se a gente fica olhando para o macro, a gente não faz nada. Eu não aceitei isso. Tipo, não é assim. Tudo bem, eu tenho uma matéria aqui que eu só escuto o C-Level. Ok, entre os C-Levels, de fato, não tem pessoas pretas. É uma matéria sobre tecnologia. Então eu vou ouvir uma pessoa muito legal, que é gerente, um preto, uma preta gerente, que manja muito de tecnologia. E assim foi sendo feito. É um processo que vai, que volta, depende muito também da estrutura das empresas, do PR, da comunicação, porque, de novo, se você não tem pessoas pretas na liderança, você não tem porta-vozes, e aí depende muito dessa estrutura que blinda muitas vezes. Várias vezes eu chego e falo, eu quero falar com esse profissional que é preto ou preta porque manja desse assunto. Ah, mas não é porta-voz.
Algumas empresas vão lá e falam, não tem problema, a gente traz, a gente treina e por aí vai. É um processo muito difícil, mas só adicionar aqui para não me alongar muito, o que eu percebi em relação a isso? É muito individual. Assim, os grandes êxitos que eu tive de conseguir falar com profissionais, fazer matérias legais, e quando a gente fala de dar visibilidade para uma pessoa preta, isso significa muito tempo em termos de projeção profissional, em termos de tirar um atraso ali. Dependeu muito de ações individuais, menos corporativas e ações individuais.